Olá, que a graça e a paz de Cristo estejam contigo. É uma alegria poder compartilhar com você que nos assiste a Palavra de Deus. Nós vamos iniciar com esse sermão uma nova série de meditações sobre a nossa luta de cada dia. Estamos em guerra, conhecendo os nossos inimigos. É o título desse primeiro sermão. Por favor, preste atenção na leitura do texto de Efésios, capítulo 6, versículos do 10 até o 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Na jornada cristã, mais cedo ou mais tarde, todos nós descobrimos essa verdade. Estamos em guerra. Temos 3 inimigos ferozes: o mundo, a carne e o diabo. Todos são perigosos. Por isso mesmo, as nossas armas de guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, de acordo com 2 Coríntios 10, versículo 4. Pois bem, dentre esses inimigos, o texto que lemos fala sobre a nossa luta contra o diabo, e é sobre isso que nós falaremos. E quando vamos falar de luta contra o diabo, ou de como é conhecido popularmente esse assunto, batalha espiritual, precisamos partir de alguns pressupostos bem sérios. O primeiro deles é que a cruz significou a derrota de Satanás. Na cruz, Jesus deu um golpe fatal no inimigo. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, sabe que na segunda vinda Jesus o eliminará completamente. Primeiro ele vai ser aprisionado por 1000 anos e depois aniquilado. No presente, a paz da cruz é experimentada em meio às lutas. O inimigo derrotado pelo nosso Senhor tenta a todo custo nos fazer cair. Mas nos lembremos, não lutamos tão somente para conseguir vitória sobre Satanás. Lutamos em vitória. Lutamos na força do Senhor. Quando recebemos a Cristo como Senhor, nós somos equipados com uma armadura. Todo crente em Jesus tem essa armadura. Ela nos foi dada pelo Espírito Santo. Precisamos dela para resistir aos ataques do inimigo em dias maus. Observe que o texto não fala sobre tomarmos a armadura para atacar, pois o inimigo já está derrotado e sentenciado. A armadura é para permanecer firme, de acordo com o versículo 11. Resistir ao dia mau e permanecer firme, de acordo com o versículo 13. Portanto, permanecer firmes, de acordo com o versículo 14. Então a gente toma essa armadura para ficar firme. Nós estamos de pé. O inimigo quer nos derrubar com ele. Ele já está caído. Com a força de Cristo e com a armadura proporcionada por ele na ocasião da nossa conversão, nós continuamos de pé. Então nós não lutamos para nos levantar. Nós já estamos de pé. Já vencemos pelo sangue do Cordeiro. Só precisamos resistir aos seus ataques. Então veja, nós não estamos dizendo que nós não teremos problemas e que não seremos atacados pelo inimigo. Existe uma luta, mas é importante entender o que a Bíblia fala sobre essa luta. É importante entender isso porque nós somos invadidos por uma onda americana que ensina uma batalha espiritual não bíblica. Oração de guerra, demônio territorial, amarrar demônio, quebra de maldição, saquear quartel-general do inimigo, e etc. Todas essas são terminologias dadas às falsas maneiras de se comportar nessa luta contra o inimigo. A Bíblia mostra que existe uma guerra sim, mas mostra também a maneira correta de se posicionar na mesma. Então estamos em guerra, e à luz desse texto de Efésios 6, do 10 ao 20, gostaria de meditar com você sobre 3 informações importantes que esse texto nos fornece sobre a nossa batalha, a fim de que continuemos caminhando em vitória. Afinal, já somos mais do que vencedores em Cristo. E a primeira informação está relacionada ao nosso inimigo. Contra quem nós lutamos? Há 2 coisas que você precisa saber sobre o nosso inimigo. Primeiro, o nosso inimigo não está para brincadeiras. O versículo 11 de Efésios 6 diz que o nome dele é diabo. A palavra diabo é a tradução da palavra grega diabolos, que significa calúnia, difamação. Aquele que acusa com falsidade. E ele é especialista em fazer isso. Ela é a junção de 2 palavrinhas gregas, dia, que significa através de, e balo, que significa jogar ou lançar. Juntando as duas, nós chegamos à expressão através de jogos ou através de lançamentos. O nosso inimigo é especialista em armar jogos. Ele cruza a bola,
arma cilada, faz arapuca. Infelizmente, muitos têm caído e feito verdadeiros golaços com as bolas que ele cruza. O mesmo versículo 11, citado anteriormente, fala que nós devemos cuidar com relação às ciladas do diabo. A própria palavra cilada que aparece nesse versículo fortalece o significado do nome dele apresentado anteriormente. Cilada também significa estratagema, truques, malandragens. Satanás está sempre na espreita para pegar cristãos desatentos. Então, cuidemos. Ele não está para brincadeira. Segunda coisa que você precisa saber sobre o nosso inimigo é que ele não está sozinho em suas investidas. O versículo 12 alista o nome dos ajudantes dele. Neste texto, somos informados sobre a existência de principados e potestades, de dominadores deste mundo tenebroso, de exércitos espirituais da maldade. Nós não temos aqui diferentes tipos de anjos, mas diferentes hierarquias entre eles. O diabo não está sozinho, ele conseguiu arrebanhar para si a terça parte dos anjos do céu para ajudá-lo. Esses inimigos são poderosos, porque o texto os chama de dominadores. São malignos, porque o texto os chama de exército da maldade. São espirituais, porque são exércitos espirituais, ou seja, são invisíveis, agem na espreita. Por isso mesmo, nós nunca podemos esquecer da armadura de Deus. Se isso acontecer, não conseguiremos resistir contra as ciladas dos nossos inimigos. Por fim, esses são os inimigos contra quem nós lutamos. É importante dizer que nós não devemos supervalorizar Satanás e seus agentes. Tem muita gente que enxerga o diabo em tudo. Do outro lado, nós não podemos menosprezar e não enxergar a mão do nosso inimigo em nada, como que se ele não existisse e não estivesse tentando prejudicar os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Não caiamos nem em um e nem em outro extremo, porque ambos são perigosos. Pode ser que você, que tem acesso a essa palavra, esteja vivendo dias maus. Mas lembre-se, temos um inimigo poderoso, mas que foi derrotado por Jesus na cruz. Não ignoremos os seus ardis, mas tenhamos certeza de que quem está do nosso lado é maior, muito maior. Por isso o texto começa dizendo: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não lutamos em nossa força. Com a força do Senhor, permaneceremos de pé. Nunca esqueçamos de orar como Jesus nos ensinou. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Mateus 6,13. Jesus não prometeu que não enfrentaríamos tentações, mas prometeu ajuda nas tentações. Quantas vezes caímos porque não contamos com essa ajuda como deveríamos contar? Ignoramos-la, esquecemos de orar diariamente. Protege-nos do maligno, Senhor. Sejamos sempre dependentes do Senhor. Dessa forma, ficaremos sempre firmes diante das astutas ciladas do inimigo. No próximo sermão, nós falaremos sobre a armadura de Deus, que está à disposição de todo crente nessa batalha. Será muito bom falar com você sobre os detalhes dessa armadura dada a nós pelo Espírito. Até lá, que Deus o abençoe e lhe guarde em sua jornada cristã. Amém.